Olá, hoje a gente vai falar sobre avaliação de interação. Então, em aulas passadas, né, a gente já tinha visto as 7 questões envolvidas na concepção ergonômica de interfaces. Então, primeiramente, né, a primeira pergunta que a gente responde é quem são os nossos usuários, né? A segunda é quais são as tarefas que a nossa interface vai suportar. Depois, a gente também quer saber qual é o contexto de realização dessas tarefas, né? Ou seja, em que situação o usuário ele está quando ele usa a nossa interface. Depois a gente tenta responder a pergunta 4, que é quais comandos e ações o usuário pode realizar através daquela interface. E ainda junto com essa, como os componentes da interface são apresentados para o usuário. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi fazer a nossa análise contextual, né, respondendo a pergunta 1, 2 e 3, respondendo a pergunta 4 e 5. A gente está resolvendo fazendo o projeto da interface. A pergunta 6 é como eu provoco críticas e sugestões dos usuários. E a gente já aprendeu que para fazer isso a gente precisa desenvolver protótipos. E finalmente, para responder a sétima pergunta, né? A sétima pergunta é: o sistema e a sua interface suportam adequadamente as tarefas do usuário? Ou seja, aquilo que eu pretendia que era resolver um problema, eu estou conseguindo? Estou conseguindo fazer isso adequadamente? E para responder essa pergunta, a gente precisa então entender quais são as técnicas de avaliação. É a avaliação que nos ajuda a responder a sétima pergunta. Então, basicamente, né, a gente já viu que interagir com o sistema nada mais é, né, do que a gente usa essa metáfora de atravessar golfos, né, onde eu tenho de um lado um usuário, de outro lado uma máquina, né, e cada vez que eu mando para a máquina um comando, eu tô atravessando o golfo de execução. E cada vez que a máquina me dá uma resposta, eu estou atravessando o golfo de avaliação, onde eu preciso interpretar e entender essa resposta para poder planejar o próximo comando. Então, nesse golfo aqui, né, esses golfos onde a gente quer atravessar suavemente, né, para que esse sistema esteja completo, acaba que existem vários modelos do próprio sistema. O primeiro deles é o modelo de design, né, que é aquele como é que o projetista pensou que a interface seria. Depois a gente tem um modelo que é o modelo físico, que é dentre aquilo que o designer pensou, o que de fato está implementado, né? Então, muitas vezes quem implementa o sistema nem é a mesma pessoa que faz o projeto, tem uma equipe que projeta, outra que implementa. Então, já existe uma distância entre aquilo que foi pensado e aquilo que de fato é. E lá do outro lado, eu tenho um usuário que tem um modelo de uso próprio. Então, ele olha o sistema e o modelo dele é o que ele pensa que o sistema é. Né? E assim, a gente é acostumado a se frustrar porque as interfaces ou os sistemas não respondem da maneira como a gente pensa. Nessa hora, o que está acontecendo? Eu tenho um modelo físico que ele é diferente do meu modelo de uso. Então, o que a gente diz, né, é que quanto mais próximos esses 3 modelos estiverem, melhor vai ser a interface. Ou seja, quem projetou, quem implementou, implementou do jeito que a pessoa projetou, e quem projetou, já projetou do jeito que era o que o usuário pretendia usar. Então, quanto maior a convergência entre essas 3 partes, maior é a chance de eu ter um sistema de alta usabilidade, né, que resulte numa boa experiência para o meu usuário. Então, desse ponto de vista, né, a gente pode dizer que a importância da avaliação, né, a avaliação de interação, é a gente garantir a qualidade de uso do sistema, ou ainda garantir a UX, garantir a experiência do usuário. Né? E a gente garante essa qualidade, né, pela garantia da qualidade da interface e da interação. Então, quanto melhor é a interface, quanto melhor é a interação, maior é a chance da experiência do usuário também ser boa. Bom, a outra pergunta que fica é por que avaliar e o que avaliar?
Então a gente diz que a gente avalia um sistema para que os golfos de execução e de interpretação não sejam interrompidos nem prejudicados por problemas da interface ou da interação, né? Então, basicamente, o que que a gente busca, né, é essa travessia suave dos golfos, né? Então, essa é uma das razões. A outra razão é para que a gente tenha consistência com os padrões e regras aonde aquele nosso sistema está enquadrado. E, finalmente, uma outra razão para a gente avaliar é a gente avaliar designs alternativos, né? Então, eu já tenho uma solução para o meu problema, eu quero analisar soluções alternativas e, por isso, eu faço uma prototipação e uma avaliação. Então, nesse caso, normalmente a avaliação é comparativa com aquela interface que a gente já tem pronta, né? A outra pergunta a responder é quando avaliar, né? Então, esse diagrama, né, nos mostra os passos da concepção do ponto de vista de avaliação, né? Então, a gente começa fazendo uma análise das tarefas do usuário, a gente define uma sequência de tarefas que devem ser executadas, a gente tem um conjunto de recomendações e heurísticas que guiam o desenvolvimento, que guiam o projeto, né? E nessa hora, quando tem as tarefas, quando tem as recomendações, a gente começa fazendo o que a gente chama de avaliação preditiva, né? Então, por que que chama avaliação preditiva? Porque ela é uma previsão do que seria a minha avaliação, né? Ela não é feita pelos usuários, mas ela é feita por especialistas. Depois dessa etapa, a gente tem duas outras, né? Então, a partir daqui, a gente faz o projeto da interface, faz a prototipação, e daí a gente consegue fazer, entrar numa etapa onde a gente começa a fazer a avaliação com usuários, né? Onde tem dois tipos. O primeiro tipo, que é a avaliação formativa, né? Onde basicamente eu estou avaliando para melhorar aquilo que eu estou fazendo, né? Então, meu objetivo é descobrir problemas que possam ser corrigidos. E depois quando eu já corrigi meu sistema, a gente passa para a avaliação somativa, né? Que é aquela etapa final da avaliação, finalmente, né? Então, depois da avaliação somativa, o sistema vai para a produção, certo? Então, essa é a ideia. É, novas versões, elas podem vir naturalmente, né? Mas essa versão, ela é considerada concluída depois da avaliação somativa. Então, é importante salientar, a avaliação preditiva é sem usuários e a formativa e a somativa é uma avaliação com usuários, né? Que podem tanto ser o usuário potencial, né, como podem ser especialistas no domínio da aplicação. Bom, mas antes mesmo da gente falar, né, de fazer avaliação preditiva ou avaliação somativa, avaliação formativa, a gente começa, né, por uma avaliação preliminar. E essa avaliação preliminar a gente chama de quick and dirty. Essa é uma prática comum, né, é a primeira avaliação completamente informal e talvez muitos de vocês já tenham, provavelmente vários de vocês já tenham feito esse tipo de avaliação, talvez até sem saber que ela tem esse nome. Um ponto bem positivo, né, que característico desse tipo de avaliação é a rapidez, ou seja, ela não deve tomar muito tempo. E a ideia é que os designers ou consultores ou outros stakeholders envolvidos no processo de concepção, eles vão juntos fazer uma primeira versão da interface, que é uma versão completamente rústica, né? Então, o objetivo aqui é entender se as necessidades estão contempladas, né? E se todo mundo está de acordo, se a equipe toda entendeu do que se trata, né? O que vai ser desenvolvido. Esse tipo de avaliação tanto pode ser usada para itens isolados, como pode ser usada para um sistema completo.
A ideia aqui é a gente coletar informações e coletar resultados, todos eles qualitativos, né? Então, eu quero opiniões, isso, e depois documentar isso informalmente, que pode ser por esboços, pode ser por bilhetes, né? Pode ser. Né, o importante é que não nos tome tempo. Bom, queria dar um exemplo agora, né, de uma avaliação preliminar que a gente fez há algum tempo atrás. Então, nós implementamos uma técnica que chama LOP Cursor, que é uma técnica cujo objetivo, isso faz algum tempo já, né? Foi um trabalho de mestrado. O objetivo é a gente selecionar objetos bem pequenos numa tela grande. Então, o que que a gente fez foi assumir que tem dois níveis de seleção. No primeiro, então, a gente chama de LOP cursor a técnica, porque são dois níveis de precisão de um cursor, né? Então, LOP, né? O LOP é Level of Precision. Então, basicamente, o meu ponteiro, né? Ele é a tela do meu celular. Então, vê que o meu cursor ele é grandão, né? Ele é essa tela inteira aí. E aí eu vou arrastar a tela, né, em cima da minha tela grande, que é essa aqui, né? Então, uma tela composta por quatro displays. E aí, quando o objeto que eu quero selecionar ele está bem no meio da tela, eu dou um tap e eu faço a seleção. Muitas vezes o objeto vai ser pequeno e eu não consigo, numa única interação, selecionar ele. Então, o que que a gente faz? A gente aponta o celular, né, para o objeto que a gente quer selecionar, dá um tap na tela, e quando dá o tap na tela, o nosso cursor, né, que é o desenho da tela toda, ele congela ali. E aí, com o dedo em cima da tela do celular, eu vou arrastar um segundo cursor exatamente em cima daquilo que eu quero selecionar. Então, é uma técnica que nos permite selecionar objetos bem pequenos à distância e com bastante precisão. Mas a gente, então, queria testar isso, desenvolver um pouco mais essa nossa interface aí, para poder fazer visualização de grafos. E dentro desse princípio, né, a gente fez uma segunda versão. Então, vê que nessa segunda versão agora, né, o meu cursor ele segue sendo um retângulo, né, só que quando eu dou um tap na tela, todo o conteúdo do grafo, né, do desenho que estava dentro da região da tela, ele é copiado para a tela do celular.
O objetivo da gente copiar o conteúdo da tela para a tela do celular é eu poder explorar melhor isso, ver dados, etc, né? Então esse é meu objetivo. Então, para a gente desenvolver esse aplicativo, o que a gente fez foi primeiro uma avaliação quick and dirty. E aqui a gente enxerga então o nosso primeiro protótipo. Então eu tinha mencionado que é bem rústico, né? Esse é bem rústico, o que ele mostra é a sequência de ações. Então, basicamente, né, eu vou mover o meu retângulo, começo sempre no momento onde eu movo o retângulo. Quando eu dou dois taps na tela, aquela tela entra em lock, né, que é o primeiro nível de cursor. A partir de uma vez que ele entrou em lock, eu vou agora desenhar o subgrafo na tela do meu celular, que antes era um iPod, né? Então por isso a gente chamava de iPod aqui. E aí tem duas coisas que eu posso fazer a partir daqui. Ou eu vou agora arrastar meu dedo na tela e dar um segundo tap para selecionar o objeto, ou eu vou fazer um movimento de pinça para trocar a escala, né? Então com isso fazer um resize. E aí desenho o grafo de novo na tela. Uma vez que o meu objeto foi selecionado, eu agora vou editar, vou olhar as propriedades, vou analisar aquele grafo que é o que eu queria. E finalmente, quando eu fecho a janela onde eu estou enxergando essas informações, ele vai entrar em lock de novo. Bom, mas tem um segundo jeito de a gente também usar a mesma interface, que é mover o retângulo na tela e quando o que eu quero selecionar tá no meio desse retângulo, eu dou um único tap. E com isso eu seleciono o objeto diretamente. Edito, olho as propriedades, fecho a janela e volto para Move Retângulo. Bom, então eu tenho aqui as duas formas de fazer. A gente viu que é um desenho feio, tosco, né? E que além de tudo, eu poderia ter feito ele diferente, né? Por que que de verdade eu fiz dois desenhos? Eu podia ter feito um só, né? E aí esse tap que está aqui, eu poderia botar aqui, né, como uma outra opção, e ele cai direto aqui, né? Aqui, por que que eu venho para o lock, né? Quando eu fecho a janela, eu deveria voltar para cá. Para que o lock? Será que eu preciso desse lock? Talvez precise. Mas enfim, eu não te, eu, várias coisas daqui podiam ser diferentes, né? Eu podia botar tudo numa, num diagrama só. Mas eu não fiz isso. Tá? Por que que eu não fiz? Porque quando a gente estava fazendo esse diagrama, o nosso objetivo era garantir o entendimento de todo mundo. Então a gente foi desenhando garantiu. Todo mundo entendeu como é que funciona? Ok, perfeito. Vamos ver o outro modo. Desenhamos o outro. Entendeu como funciona? Perfeito. Nessa hora, a minha avaliação Quick and Dirty cumpriu com o que eu queria. Eu tenho isso documentado, está aqui rascunhado. Podia ser melhor? Pode, né? Mas não vai. Não vai porque eu não quero gastar tempo com isso, né? Então, esse é o objetivo, esse é o primeiro, a primeira avaliação que a gente faz. Aí alguém pode dizer, tá bom, mas isso não é uma avaliação, isso é um primeiro desenho de protótipo. E é verdade, também pode ser considerado um primeiro desenho de protótipo, né? Ou ainda alguma coisa na fase de projeto. Porque a avaliação, né, e já vimos isso anteriormente, ela permeia todo o processo de desenvolvimento de uma interface. Então, desde o primeiro momento do levantamento de requisitos, a gente já está fazendo avaliação. Bom, então é a partir dessa primeira avaliação Quick and Dirt, né, que a gente começa, de fato, o desenvolvimento do nosso sistema, e aí a gente entra para as várias técnicas de avaliação, que tem várias, né? Então, dentre aquelas preditivas que a gente tinha mencionado antes, a gente destaca aqui quatro, né? A avaliação heurística, que se baseia em critérios ergonômicos e heurísticas, a inspeção de conformidade, que se baseia em normas e recomendações, o percurso cognitivo, né? Também conhecido como Cognitive Walkthrough, que é orientado a tarefas, e a análise de ações, que então é orientado à duração de ações elementares, como quanto tempo demora, eu demoro para clicar com o mouse, para digitar uma palavra, coisas do gênero. Todas essas quatro técnicas aí são métodos preditivos de fazer avaliação e que, portanto, são feitas sem usuário.
Depois a gente entra nas técnicas de avaliação com o usuário, né? Onde a gente tem avaliação formativa ou construtiva, e como eu já tinha mencionado, é usada para nos permitir refinar a interface, né? Melhorar as técnicas de interação, as metáforas que a gente está usando, e ela é bem importante durante o processo de design. Então, uma das maneiras de fazer a avaliação formativa é fazendo estudos observacionais com usuários, né, em sessões informais, como, por exemplo, aqueles que a gente já aprendeu anteriormente, que nos ajudam a fazer o levantamento de requisitos, como a etnografia, por exemplo. Questionários e entrevistas também são usados nesse processo de avaliação formativa ou construtiva, né? Então, e que vão nos trazer resultados qualitativos. Eu quero dados para serem analisados, né, e não para serem quantificados. Finalmente, né, como a gente já tinha mencionado, o último nível de avaliação, que a gente chama de com o usuário, né, é o que a gente chama de avaliação somativa, e também é conhecido como avaliação conclusiva. E é nesse tipo de avaliação, né, que a gente faz uma avaliação de usabilidade baseada em tarefas. Então, a gente dá uma tarefa para o usuário, né, e captura informações sobre ele executando essa tarefa. Então, a gente diz que é uma experimentação formal, onde a gente vai coletar resultados quantitativos. E ela então é usada normalmente para comparar designs alternativos num experimento só, né? Então, primeiro a gente testa fazer uma tarefa usando uma técnica, depois testa usando com a outra, e a gente guarda informações como número de acertos, tempo gasto, né? E por aí afora. Mas, enfim, dentro desse mundo aí das técnicas de avaliação, né, elas são muitas. A gente costuma ter um curso de especialização aqui na universidade, aqui na URGS, onde a gente tem uma disciplina todinha só para olhar, só para estudar métodos preditivos. Depois a gente tem uma outra disciplina todinha só para estudar os métodos de avaliação com o usuário. Ou seja, é muito conteúdo, né? Então, a gente aqui vai ver tudo isso muito rápido, né? Onde o objetivo é que vocês compreendam que técnicas estão disponíveis, né? E como usar elas. Aí, na hora de fazer a aplicação propriamente dita de cada uma delas, a gente recomenda que as pessoas se aprofundem, né? Para aprender um pouco mais sobre o assunto. Nosso objetivo aqui é percorrer todas elas com uma relativa velocidade, né? Então, né, os métodos preditivos são aqueles métodos que não envolvem usuários e, portanto, a avaliação é feita por especialistas que vão inspecionar a interface guiados por heurísticas, que nada mais é do que o conhecimento de que outros usuários, né, já tiveram, que outros projetistas já tiveram, sobre os usuários e sobre as tarefas. Então, a gente pode dizer que essa é uma técnica cujo tem custo e tempo variáveis, né? Então, dependendo de uma série de requisitos. As questões-chave que a gente quer avaliar nos métodos preditivos são basicamente o poder de expressão das heurísticas em relação ao sistema, né? E ainda o poder de expressão dos modelos que estão envolvidos. Então, quanto mais adequadas forem as heurísticas e quanto mais adequados forem os modelos que a gente está usando para avaliar a nossa interface, melhor tende a ser o resultado dessa avaliação. Mas, enfim, o objetivo aqui era a gente ter essa cobertura, né, fazer uma introdução para entender que existe esses vários tipos de introdução, que depois vão ser vistos todos eles com mais detalhe, um a um, né, em aulas futuras. Então, por enquanto era isso. Muito obrigada.